Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a doutora Eliana, em nome de toda a mesa, em nome das mulheres, né? E foi me dada uma missão pelo movimento, que muito me é grata, que é a defesa do Centro de Defesa de Direitos Humanos. E como a temática é criação, implantação e aprimoramento, já vou começar na defesa de que é preciso haver um aprimoramento dessa experiência. O CNDDH ele inicia suas experiências em 2011, trabalhando com a sistematização de dados e a defesa da promoção de direitos da população em situação de rua e de catadores. E ele desenvolve algumas políticas para que se tenha acesso a esses direitos. Ele trabalha numa linha que trabalha com a ciência, com a pesquisa e com a prática, porque dentro do centro as discussões são feitas com os representantes do movimento e com os pesquisadores e as pesquisas e os dados que são colocados e são sistematizados em modelo de informação. O centro ele pesquisou em nível nacional as questões dos homicídios e a questão da negligência e da falta, das violações praticadas por meio das ações do Estado. Muito focado no atendimento da assistência, né, essas violações de direitos, e também na questão da segurança pública. Os índices de violações cometidos pelos representantes do Estado são chocantes do ponto de vista da pesquisa. O centro tem esse resumo, esse relatório, que a gente trabalha e se baseia nele. Portanto, o centro tenta aliar prática, ciência e participação social dentro do contexto da gestão das políticas para a população em situação de rua. E é muito interessante porque nos núcleos, que são poucos em nível nacional, e a ideia que a gente tem dessa defesa, que o movimento quer ampliar o CNDDH em todo o território nacional, principalmente nas áreas urbanas, onde sofre os maiores ataques, mas trabalhando para converter o CNDDH numa agenda pública. Por quê? Porque os dados levantados pelo CNDDH, eles dão sinais claros de quais políticas públicas que devem e precisam ser feitas para a população de situação de rua. E por quê? Porque ela ouve, ela dá voz. O CNDDH tenta trazer a voz do movimento, a voz das pessoas. Nós, como apoiadores do movimento, eu como coordenadora do Fórum da Rua do Distrito Federal, tentamos fazer a formação político-educacional das pessoas em situação de rua. Por quê? Porque eles são cidadãos de direito e para conquistar os seus direitos eles precisam saber quais são primeiro. Precisam saber como ter acesso a esses direitos. E nós investimos na formação, que é outro dado do CNDDH, e tenho como proposta o fortalecimento e a ampliação, ou seja, no sentido do aprimoramento do CNDDH, que produz dados e informações que pode subsidiar as formulações de políticas públicas, criar uma rede de formação de político-educacional que conte com a rua, porque se é uma coisa que aprendi no movimento é nada para a rua sem a rua. E me causou muito estranhamento, porque eu estou muito satisfeito de ouvir os representantes do Estado tendo 15 minutos para falar e não vi a população em situação de rua tendo esses mesmos 15 minutos para colocar suas demandas anteriores para que os formuladores da política pública e do Estado pudessem compreender isso. Parabenizo o Ministério Público, que é uma instituição que tem garantido as nossas falas e as nossas políticas em nível nacional e em alguns momentos em nível local, com certas dificuldades que o Renan colocou da Defensoria. A Defensoria também tem nos ajudado e no DF a gente começou a tentar uma aproximação com o Ministério Público em 2009 e só estamos conseguindo agora por causa que as políticas elas não são políticas públicas, são pessoas, servidores públicos que se interessam pelas políticas, que se solidarizam com as necessidades individuais. Então a gente está muito longe na formulação da política. Portanto, aprimorar e ampliar o CNDDH pode trazer essas linhas gerais das políticas da população em situação de rua. Acho que a gestão precisa incluir a participação em todo e qualquer momento. Por quê? Se nós estamos vivendo um retrocesso no nosso país do ponto de vista da conjuntura nacional, os trabalhadores organizados, né, com os cortes que nós estamos tendo, imagina quem é invisível e quem é vulnerável. Quais são as possibilidades de um Estado como nós estamos tendo agora e um governo como nós temos agora de fazer esse recorte? Portanto, a parceria com o Ministério Público, com as defensorias, e não só, ele tem que ser ampliado.
Mas é bom, porque o Estado treme quando a gente fala que é o Ministério Público que está do lado da gente. E isso é importante, de se garantir em função da justiça e dos direitos, porque enquanto morar, estudar, trabalhar for um privilégio, lutar é um direito. Lutar, ocupar e fazer todas as coisas que as pessoas fazem para garantir os seus direitos individuais e os seus direitos que na Constituição não deveria nem ter luta, já deveria ser garantido. Agradeço e estamos à disposição nessa formulação e deixo a proposta de ampliação do CNDDH na perspectiva do aprimoramento e o fortalecimento dessa luta. Nós temos problemas de instalações, temos problemas técnicos, mas mesmo assim ainda conseguimos fazer algum nível de formulação. Muito obrigada. Obrigado.